Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 8. A invasão holandesa. Rogamos a Jesus, continue abençoando nosso irmão Ismael, para que, com a força do seu amor, com a força da sua luz, consiga acessar nossos corações e fazer tremular essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Que tenhamos amor pelo Cristo, tenhamos amor a Deus e entendamos a necessidade de fazer a caridade. E que Ismael possa estar sempre nos inspirando ao bom caminho, aos bons sentimentos, à luz resplandecente da compaixão, da solidariedade e principalmente de sentirmos-nos todos como irmãos, como devemos ser perante a Deus. A invasão holandesa. Se a raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas, nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. Os negros vinham para o Brasil, e como eles não sabiam por onde andar, para onde fugir, para que lado correr, era infligido a eles extremos amargores, extremos sofrimentos. Tratavam-nos com terrível rigor. E também essa situação não era tão diferente para os indígenas. Eles estavam acostumados a andar livremente por toda a terra, porque era deles, e se vê então começando a ser tolhidos nessa liberdade, vendo as suas terras serem tomadas e agindo até com muita atrocidade contra eles. As entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens e indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Então começavam a adentrar para o Brasil, para dentro, à procura de pedras preciosas, mas no caminho aproveitavam para escravizar os indígenas. E diga-se de passagem, a maioria deles eram mansos, dóceis, bondosos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez, uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. Então, já tinha aquelas tábuas, aquelas vilas indígenas, prósperas, bem organizadas, não eram nômades, já cultivavam a terra, criavam alguns animais para sua alimentação, e os portugueses chegavam, destruíam tudo, incendiavam na calada da noite e pegavam para eles. Às vezes a gente vê as pessoas perdendo as coisas na enchente, perdendo as coisas em incêndio, morrendo de forma triste em condições de incêndio, mas pela lei do karma, lendo este parágrafo, a gente já começa a fazer certas conjecturas, certo? Não devemos sair julgando, mas as conjecturas normalmente nós fazemos, principalmente quando é com outro. Quando é conosco, a gente já fica meio receoso da situação. E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas, para que as caçadas humanas se verificassem em pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e sangue coagulado. Só da gente ler essa descrição bem suave do Humberto de Campos, a gente já imagina algumas cenas bem dolorosas, bem tristes. E o interessante é que também vendo uma palestra de um historiador sobre a história do Brasil, os mamelucos detestavam os índios. Então eles tinham prazer em ir conquistar os índios, os mestiços. Ninguém se sabe o porquê. Eles não eram bem quistos pelos portugueses, mas também os índios eles não tinham raiva de ninguém. Eles não gostavam de serem maltratados. E tantos os portugueses incentivavam os mamelucos a maltratá-los, eles os maltratavam. Então eles não eram bem vistos. Mas é importante que a gente entenda que naquela época, naquelas conjunturas, naquelas situações, conforme nós vamos ver no decorrer do texto, isso era relativamente normal. Então, no momento que nós estamos vivendo, a gente pensa assim, nossa, quantas atrocidades. Sim, foram muitas atrocidades. Mas era o momento daquela época. É importante agora entendermos a importância de perdoar, porque muitos espíritos daquela época ainda estão em guerra. 500 anos para um espírito é quase nada, dependendo do seu furor daquele momento de luta. E, logicamente, que os conquistadores arcam com as consequências de terem que passar por situações semelhantes das mais variadas formas para quitarem suas dívidas.
Não é à toa que em determinadas regiões do mundo ainda existe escravidão. Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação destes, foram seus declarados inimigos. Como os portugueses chegavam para tentar, ao invés de chegarem, estabelecer uma parceria e irem convencendo os índios gradualmente, principalmente com a presença dos padres, dos jesuítas, que vinham para cá com a forma de catequizá-los, de convencê-los a se aproximar dos portugueses como amigos e estabelecerem parcerias, os portugueses começaram a querer as terras para eles e também os índios para eles. E isso trouxe grandes problemas. E principalmente os tamoios viam os portugueses como grandes inimigos. Imagine o plano espiritual hoje em dia. No seio dessas lutas devastadoras, em que venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca, nos sertões ímpios e hostis. Então eles iam, catequizavam os índios, iam amansando os índios, os portugueses iam já aproveitando que eles já estavam mais dóceis e pegava todo mundo. E eles ficavam em maus lençóis com essa situação. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos de civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Então, como dissemos antes, os jesuítas, os padres iam, conversavam com os índios, iam cativando eles com os ensinamentos, porque eles eram propícios a isso. E tinha equipe de espírito que estavam junto deles ali para amenizar as situações e fazer com que eles se preparassem para adentrar a nossa civilização, a serem incorporados como membros da nacionalidade portuguesa, como participantes da nação brasileira de uma forma natural. Mas, conforme ele disse ali, as taras infames e seculares prevaleciam, das mais variadas situações, das mais covardes, aquelas pessoas carregavam em si. E educar isso é muito difícil. Portanto, as leis vão se tornando cada vez mais duras para que as pessoas se eduquem. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. Assim, Anchieta e tantos outros padres que adentraram internamente para o Brasil afora tentavam mobilizar as forças para que todos aprendessem a conviver com os índios. A verdade, porém, é que, embora esfacilassem os púlpitos da pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos, que aportaram à América do Sul, na sua generalidade não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do mundo. Então as pessoas vinham e achavam que não existia lei nessas terras. Poderiam fazer o que quisessem, e faziam. Mas depois, reencarnavam na vida seguinte ou como índios ou como negros, para repararem seus erros, para começarem a domar seus espíritos rebeldes e intransigentes. Essas pessoas eram então obsediadas pela maioria daqueles que eles haviam prejudicado, haviam matado, feito atrocidades. E, portanto, as atrocidades contra eles eram atrozes. Não tenho dúvida. Porque quando você reencarna, você leva a sua expressão mental daquilo que você foi, daquilo que você fez, na realidade daquilo que você é. E teus inimigos te acham e encontram facilmente médiuns para te descer o porrete. Não tenho dúvida. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Então tinha que descê-los, ou seja, botá-los para serem escravos, para domá-los e impor a eles as mais atrozes atitudes e ações. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que a semelhante situação se modifique, mas o grande apóstolo Jesus explica. Vejamos. Ou seja, aqui, os missionários de Ismael, conforme nós vimos em capítulos anteriores, que vários espíritos importantes reencarnaram entre os europeus para virem para o Brasil
como padres para evangelizar os índios, catequizar os índios. Eles faziam isso muito bem feito, a maioria deles. Não quer dizer que todos faziam, a maioria. Mas a tendência natural daquelas pessoas que aqui estavam, como na maioria eram aqueles que eram relegados para o Brasil, não quero você mais em Portugal, vai embora para lá. Então eles tomavam atitudes atrozes, covardes e insanas. Mas, na próxima encarnação, receberiam o troco tranquilamente. Não adianta se revoltar com aquela situação. Entendam que na próxima eles eram os escravos, seja como indígena, seja como pretos. Irmãos, diz Ismael, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não são indiferentes a esses movimentos hediondos, nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperamos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Ou seja, então Ismael está mostrando que ele não é indiferente, que ele está ciente da situação, mas como que interferir no livre-arbítrio daquelas pessoas? E todos aqueles famintos de justiça seriam agasalhados pelo Senhor, seriam protegidos, seriam conduzidos à instância de refazimento. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto, quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra da edificação da pátria do Evangelho. Portanto, temos que entender que Portugal, o povo português, era aquele que tinha de melhor para vir estabelecer o Evangelho. Mas na Índia, na Ásia, poderia ter, mas não viriam com o Evangelho, viriam com as ideias religiosas que eles têm. E para Jesus, era aprender a vivenciar o Evangelho. Então, como vimos no capítulo anterior, vai aprender a vivenciar o Evangelho. De alguma forma, vai se depurar as almas. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Então, todos queriam tomar o que era do outro. E até hoje não é muito diferente, tá, gente? Temos que prestar atenção nisso. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento, que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar o vasto latifúndio que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Então, para vir para o Brasil, dentre todos os povos, aqueles espíritos que tinham ido reencarnar em Portugal, criando a cultura portuguesa, era que Jesus tinha de melhor entre os brancos para virem para o Brasil. Mas, sempre tem um mas. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força, desumana e impiedosa. Só queriam saber de impor pela força e eram pessoas extremamente desumanas, extremamente impiedosas. Na maioria dos países, em todos eles, tinha esses espíritos prontos a irem para o ataque. Recorrendo, pois, às possibilidades do nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Aí, Ismael procura entre o povo europeu um príncipe que fosse um pouco diferenciado dos outros, liberal. Esse liberal não é que pode tudo. Ele tinha certas tolerâncias, principalmente com relação à religião, porque ele não era ligado à política romana. De Roma, do clero. E por que ação indireta? Porque ele viria, conquistaria uma parte da região Nordeste, e então começaria a agir com sabedoria, com amor e mostrando às pessoas como se deve conviver. Traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficiem, de maneira geral,
a nação inteira. Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providência dessa natureza. Como não tinha outro recurso, ele viria como invasor. Mas temos que lembrar que as atrocidades e os excessos eram por conta dos seres humanos, não por deliberação da espiritualidade superior. Ele tinha que vir, tomar determinada região e administrar com amor e sabedoria. Ponto. Dali para frente era outra história, outra condição. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Então ele ia passar por um tempo administrando, gerenciando, fazendo com que se estabelecesse ali um novo sentimento, uma nova visão, uma nova noção de gerenciamento da terra, gerenciamento das vidas, gerenciamento político da região. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses, no sentido da educação espiritual. Os companheiros de Maurício de Nassau não seriam tão bons, melhores do que os portugueses. Seriam tais quais eles ou até mesmo piores. Porque eram espíritos guerreiros, viciados na guerra. A mente estava viciada na guerra, na destruição. E quando vinham para as Américas, lá não tem lei, não tem quem nos vigia, a gente pode fazer o que quer. E às vezes faziam mesmo. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nós teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Aí Ismael tem que se sacrificar, se aproximando da atmosfera da Terra, para tentar inspirar bons sentimentos em todos aqueles que viviam ali. Então ele tinha que chegar mais próximo, tinha que chegar próximo à Terra, respirar essa atmosfera pesada que nós temos, e gerado constantemente, e começar a implantar um melhor sentimento nesses corações. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado proposto de Jesus. Então, a partir daquele momento, os fatos foram confirmando, foram acontecendo, de acordo com o que Ismael tinha falado. Porque já tinha um plano, já tinha equipes de espíritos inspirando Maurício de Nassau para vir para o Brasil e também algumas expedições holandesas, conforme veremos. Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Johan von Dort. Então, esse senhor vem comandando uma frota porque estava de demanda com a Espanha e toma a Bahia com grande violência. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias, entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Então, aquelas pessoas que vinham agressivamente tomavam com extremo rigor, com extrema agressão, incendiavam, matavam, queimavam, destruíam, porque estavam invadindo, era uma guerra. E eles não queriam diálogo. E como acreditar em diálogo numa guerra? Que você está invadindo, você vai confiar que o outro vai aceitar seu domínio sobre eles? Então, dentro daquela mentalidade daquele momento, que era dominar pela força, eles agiram com muitas atrocidades, primeiramente na Bahia. Em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. Até hoje. Ali são aquelas pessoas mais sacrificadas, mas também são as que mais se iluminam. E Maurício de Nassau, o general João Maurício, começa então a
administrar com amor, com sabedoria e, logicamente, com firmeza, mas estabeleceu um período de prosperidade, de entendimento e de compreensão. O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada, uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. Aquele espírito construtivo, aquele espírito de gerenciar com sabedoria, saber compartilhar, saber tratar bem os outros e saber se impor, isso é para poucos. Então isso não vai cristalizando na mentalidade. Apenas, durante o tempo que ele está lá, as pessoas vão fazendo o melhor possível, vão seguindo as ordens, vão embelezando toda a cidade. E certa vez eu estava viajando do Rio para Curitiba e do meu lado estava um senhor que dizia-se psiquiatra, estudante da mente humana, fazia mestrado e tinha ido fazer um curso na Índia. E ele disse que na Índia tem documentos de que Recife e João Pessoa foram cidades edificadas pela Índia, assim como Manaus. E que lá tem os documentos, enquanto Buda fala que ele ia estabelecer seu reino no quadrante sul ao ocidente, era se referindo ao Brasil. Nenhum documento português diz sobre isso. E ele também não fotografou, não xerocou, não trouxe nenhum daqueles documentos para nos mostrar se é verdade ou não. O certo é que a região são regiões que têm características muito diferentes das outras. Tanto Manaus tem pessoas com características bem diferentes das que são nativas dali, e também a região da Paraíba e de Pernambuco, principalmente a Paraíba. Paraíba é um estado onde tem muita gente, um número muito grande de pessoas com mestrado. Bom, o amor e o respeito, que vota a liberdade, fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região de Paracatu, em Minas Gerais, quase lá onde está Brasília. Então, Pernambuco era uma capitania bem grande, e todos aqueles que estavam lá começaram a venerar Maurício de Nassau. Começaram a gostar dele. Todos os escravos que procuravam abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. E então ele faz uma política que deveria existir de boa relação, tanto com os índios quanto com os negros, para que todos possam viver dentro da liberdade e em paz. Como todo mundo precisa de comer, todo mundo precisa de trabalhar e alguém tinha que remunerar pelo trabalho. Assim era estabelecido por Maurício de Nassau. E ali todos estavam livres e tendo que fazer seu trabalho para produzir, para ter seu sustento, para ter o seu ganha-pão de cada dia. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que houve em seu governo. Soube gerenciar, soube trabalhar, soube conduzir com amor, com respeito e sabedoria. Deixando essa liberal democracia não é libertinagem, tá, gente? Era ter liberdade religiosa, era as pessoas não serem escravas, mas todos tinham que obedecer uma ordem, uma lei. Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele para as suas atividades do porvir. Então começa aquelas pessoas a aprenderem a observar, porque ele conquista, mas não sai matando todo mundo. Então aqueles que ficaram foram observando, foram aprendendo para no porvir colocar em prática. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. E aí, todos nós temos que aprender a trabalhar. Todos nós temos que saber observar as regras, observar as oportunidades e buscarmos alçar a nossa paz interior, a nossa conquista da felicidade íntima, que é
a liberdade de consciência de um espírito bem preparado para as realizações superiores da alma. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias, na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Então, como eles estavam numa situação complicadíssima na Holanda, eles precisavam de alguém com toda aquela sabedoria, com todo aquele cabedal de condições de levar aquele povo, dias da sua terra natal, as condições de entendimento e de compreensão para realizar e dar continuidade ao seu trabalho na sua terra de origem. Mas os holandeses não acharam ninguém para mandar de volta para cá, para continuar. Por quê? Intervenção superior não deixava que viesse. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Fizeram um acordo, tiveram lá suas lutas, e eles se retiram, apesar de ter uma frota poderosa de guerra. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora a sua soberania marítima perdurasse até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e 2 milhões de florins aí abandonados, apenas receberam a título de indenização a importância de 5 milhões de cruzados. Bom, eles investiram milhões, mas também levaram milhões, porque produzia-se cana, produzia-se milho e tantas outras coisas além da madeira, ouro e outras coisas mais. Então, receberam 5 milhões de cruzados, ficou em paz, ficou por isso mesmo. Assim como vieram com a missão superior, saíram também de uma forma superior, de uma forma mais compatível com as lições do Evangelho, com as lições necessárias ao estabelecimento de uma nova etapa evolutiva, de um novo processo de crescimento. Mérito deles, mérito para todos. Lógico, os holandeses não saíram assim de boa vontade. Teve uma ressurreição, teve uma luta, mas não tão atroz como outras que já existiram. E a partir do momento que Portugal começa então a se organizar e termina-se a União Ibérica, uma série de fatores vão acontecendo, e dentre elas, Portugal então quer retomar a economia, retomar a organização social do país e também das colônias, e estabelece esse acordo. E então os holandeses saem do Brasil, recebem a indenização e fica tudo em paz. Rogamos a Deus e a Jesus as bênçãos do amor, principalmente esses espíritos abnegados que trabalharam na construção e na edificação de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo. Que as bênçãos de luz e de paz possam estar os envolvendo e os fortalecendo. E assim, todos nós, sob as asas de Ismael e sob a bênção de Jesus, logicamente, possamos conquistar a nossa paz de consciência e uma integridade de sentimento como todos sendo irmãos, como todos sendo aqueles que vamos caminhar para Deus, que vamos caminhar para as edificações do bem em nossas almas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam em nossos corações, iluminando-nos e impulsionando-nos para as realizações superiores da alma.